Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a farmacologia completa da ondansetrona, medicamento utilizado classicamente para o tratamento de náuseas e vômitos em situações clínicas específicas, como por exemplo no pós-operatório ou na gravidez. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus colegas se você achar que esse conteúdo foi relevante para você. Bom, se você nunca tratou pacientes com náuseas e vômitos, você provavelmente nunca pisou dentro de um hospital. Com certeza é um tema que todo médico deve saber. E para falar bem a verdade, qualquer profissional de saúde deveria estar bem informado sobre como usar esse medicamento, quais efeitos colaterais ele pode causar e atualizações da medicação, como por exemplo, se pode ou não usar na gravidez. Então vamos direto ao assunto. A substância cloridrato de ondansetrona pertence à categoria farmacológica dos antieméticos e faz parte do grupamento químico derivado de carbazol, que é justamente essa estrutura com dois anéis aromáticos unidos por um anel de nitrogênio no meio. Em relação ao seu mecanismo de ação, a ondansetrona é um potente antagonista altamente seletivo dos receptores 5-HT3 de hidroxitriptamina ou serotonina. Seu exato mecanismo de ação na inibição do vômito ainda não é totalmente esclarecido. Calma! Vamos entender rapidamente sobre esses receptores e fazer sua correlação com a clínica. Primeiro, a serotonina é um neurotransmissor que está relacionado com inúmeras funções na fisiologia humana, como, por exemplo, termorregulação, motilidade gastrointestinal, dor, ciclo sono-vigília e outros. Suas múltiplas funções podem ser explicadas pela existência de vários subtipos de receptores de serotonina, como por exemplo 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, que estão amplamente distribuídos pelo corpo, sendo que cada um desses receptores seria responsável por um efeito específico. Um subtipo especial, que é inclusive bem diferente dos seus irmãos, é o receptor 5-HT3, que atua como um canal de íons regulado pela serotonina. Esses receptores 5-HT3 estão presentes em estruturas centrais e periféricas, mais especificamente na área postrema do bulbo e em nervos como o nervo vago. A área postrema é uma região altamente vascularizada do sistema nervoso central, localizando-se na região posterior do bulbo, no tronco encefálico, sendo altamente relacionado com o centro do vômito. O nervo vago, por sua vez, é o 10º par de nervos cranianos e é responsável pela inervação parasimpática de vísceras abdominais. Nesse contexto, os estudos indicam que os possíveis mecanismos para que a ondansetrona exerça seu efeito antiemético estejam focados no antagonismo dessas estruturas centrais e periféricas. Todo esse mecanismo de ação é mais complexo do que isso. Mas como ainda há poucas evidências científicas sobre esse assunto, vamos para a parte prática do uso da medicação. Dos nomes comerciais disponíveis no Brasil, podemos citar Nalzedron, Vonalflash, Zofran como os mais comuns. As vias de administração possíveis descritas nas bulas incluem endovenoso, intramuscular, via oral. As vias EV e IM têm início rápido de ação, possuindo exposição sistêmica equivalente descrita em estudos, como mostra esse gráfico de concentração plasmática. Já no caso da via oral, a droga demora cerca de 1h30 para o seu início de ação. A dose recomendada é de cerca de 4 a 8 mg em adultos, 0,15 mg por quilo na população pediátrica, sendo que a farmacocinética da droga parece ser muito similar em crianças e adultos. Doses únicas maiores que 16 mg não são recomendadas, segundo o FDA em 2012, devido ao risco de prolongamento do intervalo QT, que é um efeito colateral importante da droga, mas que vamos discutir mais pra frente no vídeo. A meia-vida da droga é cerca de 3 a 4 horas. Dr. Goodman, grande estudioso da farmacologia, argumenta que essa informação tem pouco significado prático, uma vez que os efeitos antieméticos persistem por mais tempo após o desaparecimento do fármaco da circulação. Isso sugere uma interação contínua do fármaco no receptor e indica que a ondansetrona pode ser usada de maneira eficaz em uma posologia de uma vez ao dia, apesar das bulas indicarem a possibilidade de fracionar em até 3 vezes a dose diária do paciente. Em relação às insuficiências, não há ajustes para idosos e pacientes com insuficiência renal. Entretanto, pacientes com insuficiência hepática,
O clearance da droga é extremamente reduzido e a meia-vida plasmática muito prolongada. Portanto, a dose máxima diária a ser utilizada nesses pacientes é menor e deve ser de cerca de 8 miligramas. Bom, se você já está se cansando desse vídeo ou se acha que eu estou falando muito devagar, acelera a velocidade aqui para vezes 2, mas assiste até o final, porque o mais interessante está no último minuto. Em relação às indicações clínicas formais, seu uso clínico foi liberado pelo FDA em 1991 e desde então tem 2 indicações: náuseas e vômitos no pós-operatório e em pacientes em uso de quimioterapia e radioterapia. Todos os outros usos são considerados off-label, ou fora da bula. Não quer dizer que é errado, não quer dizer que é um crime sair da bula, só quer dizer que não houveram estudos científicos específicos e suficientes para que essa indicação seja descrita. Num contexto de pós-operatório, aproximadamente 1 a cada 3 pacientes desenvolvem náuseas e vômitos, sendo que isso é descrito como o principal fator para a insatisfação do paciente durante uma internação hospitalar. Esse número pode chegar até 80% de chance de náuseas e vômitos se estivermos falando de uma mulher não fumante, com história prévia de náuseas e vômitos e em uso de opioides no intraoperatório. Esses, inclusive, são os famosos critérios de Apfel para classificação de risco de êmesis no pós-operatório. No caso de quimioterápicos altamente emetogênicos, ou seja, com maior de 90% de risco de êmesis, como a cisplatina ou medicamentos para câncer de mama, o uso da ondansetrona é bem indicado, principalmente no dia da quimioterapia, em combinação com outras drogas. No caso dos dias depois da quimioterapia, o uso desse antiemético não é recomendado, sendo que existem outras opções farmacológicas melhores para o tratamento. As principais indicações off-label, ou fora da bula, incluem, por exemplo, náuseas e vômitos severos sem causa especificada, gastroparesia, cinetose, síndrome carcinoide e, por fim, hiperêmesis gravídica. Em relação à farmacocinética, a ondansetrona é amplamente distribuída, com volume de distribuição de cerca de 160 litros, e tem ligação a proteínas plasmáticas moderada, de cerca de 70% a 76%. A meia-vida é de 3,9 horas, seu clearance hepático é de 95% por meio de diversas vias enzimáticas, e 5% da droga é excretada inalterada na urina. Os efeitos colaterais, a reação mais comum que pode ocorrer em mais de 10% dos pacientes é a cefaleia. Como efeitos menos frequentes, podemos incluir a tonteira, sensação de calor, constipação, reações locais e até mesmo febre. Com reações adversas graves, mas um pouco mais raras, podemos incluir 3 principais entidades. A primeira, prolongamento do intervalo QT, cegueira transitória e síndrome serotoninérgica. Vamos discutir um pouco mais de cada um deles. Primeiro, em relação ao intervalo QT. Só para contextualizar, esse é um intervalo eletrocardiográfico que corresponde ao complexo QRS, segmento ST e onda T, tendo uma correlação estreita com a repolarização ventricular. Sua duração limite, geralmente, é de 440 milissegundos em homens e de 450 a 460 milissegundos em mulheres. O que a ondansetrona causa é o prolongamento desse intervalo de forma transitória e dose dependente, ou seja, quanto maior a dose usada, maior o prolongamento. Estudos quantificaram, inclusive, que os efeitos de prolongamento foram de até 20 milissegundos e duraram até 120 minutos em pacientes submetidos a ondansetrona. O grande risco dessa situação é que o QT longo pode predispor ao aparecimento de arritmias malignas fatais, como a taquicardia ventricular polimórfica Torsades de Pointes, que é basicamente um ritmo de parada cardiorrespiratória, que necessita desfibrilação imediata e de compressões torácicas. A grande questão clínica não é deixar de usar a ondansetrona nos seus pacientes por causa do QT, mas evitar o seu uso em situações que também prolongam esse intervalo, como por exemplo em situações de distúrbios hidroeletrolíticos, como os hipos, hipomagnesemia, hipocalemia, e em situações de uso concomitante de outras drogas que prolongam também esse intervalo. Atentar para as mulheres, que vão ser mais susceptíveis a esses efeitos, por já terem naturalmente valores de QT mais prolongados. Em relação à cegueira passageira, ela é descrita principalmente em injeções endovenosas, mas tem uma duração máxima de 20 minutos na maioria dos casos. E por fim, a síndrome serotoninérgica, como um grande efeito colateral, possível, mas raro, que é um conjunto de sintomas manifestado pelo aumento da atividade de serotonina no sistema nervoso central.
Os sintomas incluem hipertermia, agitação, delírio, desautonomia, acaba tendo uma taquicardia, labilidade pressórica, pode haver até inúmeros outros sintomas. Essa síndrome pode ocorrer em casos raros, quando se associa a ondansetrona a uma lista de medicações serotoninérgicas. A ondansetrona é categoria B em relação à classe de risco na gravidez. Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Segundo essa categoria, não há evidência de riscos ao feto humano em estudos científicos. Entretanto, em novembro de 2019 foi publicado um alerta em relação ao uso da ondansetrona no primeiro trimestre da gravidez pela Anvisa, devido a alguns recentes estudos terem identificado um pequeno risco a mais do desenvolvimento de malformações congênitas orofaciais com uma fissura palatina. Para deixar claro, em primeiro lugar, o alerta emitido não proibiu o uso da substância em gestantes no Brasil, mas tem o intuito de gerar uma cautela a mais para o uso nessa população. Conforme novos estudos forem publicados, foi aventada a possibilidade da substância mudar para a categoria D, em que haveria evidências positivas de risco ao feto humano, mas ainda com abertura para a utilização em situações em que os benefícios justifiquem os riscos. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, se posicionou também em 2019, orientando prudência quanto à divulgação de resultados de estudos polêmicos, que ainda não foram consolidados na literatura médica, e indicou que não vê motivo para o não uso da ondansetrona na gravidez. A sociedade orienta a prestação de esclarecimentos para gestantes quanto ao baixo risco de malformações, deixa seu uso reservado preferencialmente para quando outras medidas de apoio, dietéticas e fármacos não mostrarem sucesso. Em relação às interações medicamentosas, a única que é formalmente contraindicada para se administrar simultaneamente com ondansetrona é a apomorfina, que é uma medicação muito pouco usada, geralmente para disfunção erétil. Os antagonistas de 5-HT3 podem aumentar o efeito hipotensivo da apomorfina e, portanto, sua associação deve ser evitada. Em relação a outras interações, temos dois conjuntos de drogas que devem ser evitados em associação, devido a possíveis efeitos colaterais graves que já discutimos na aula hoje. Medicações com potencial de prolongar o intervalo QT. A lista é, claro, extensa, inclui antidepressivos, antibióticos, antiarrítmicos e antipsicóticos. 2. Medicações que atuam como agentes serotoninérgicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da monoaminoxidase e outros. Concluindo, para combater as náuseas e vômitos, não temos apenas uma única droga mágica. No geral, são usados uma combinação de medicações dependendo da origem e etiologia do vômito. Um exemplo é que a hiperêmese gravídica não é tratada da mesma forma que o enjoo do movimento ou cinetose, e que, por sua vez, também tem uma abordagem diferente dos vômitos pós-operatórios. Cada situação clínica específica irá direcionar o raciocínio do médico para o uso de medicações diferentes. Pessoal, se esse vídeo foi esclarecedor, por favor inscreva-se no canal, ligue as notificações, comente aqui abaixo alguma dúvida, crítica ou sugestão. Deixo aqui no final um resumo da minha formação médica e meu contato pessoal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.